Às vezes o pessoal fala assim, mas é um equipamento que foi construído para produção de queijos e tal. Mas tem equipamento, equipamento. A gente sempre fala isso aqui nas nossas lives. É, Tem equipamento, equipamento. Tem equipamento que verdadeiramente ele existe um projeto de engenharia que ele foi baseado nesse projeto. E nesse projeto foram avaliados a circunferência, o tamanho da rosca sem fim, a velocidade da rosca sem fim. E rosca sem fim tem um problema grave, né? Quando a gente tem um monobloco que você consegue ajustar a velocidade, você costuma ter resultados melhores. Mas quando é a moldadeira, normalmente ela tem uma velocidade fixa. Né? Então a gente não consegue ajustar. Isso é um problema grave. Né? Quando a gente tem um equipamento assim, a gente não consegue ter um resultado satisfatório. Vai sempre apresentar, né, aquela falha de fechamento da mussarela. Interessante, teve uma vez que eu fiz uma visita numa fábrica e o pessoal tinha um monobloco, inclusive é uma fábrica, o fabricante do monobloco nem existe mais, né? E o mais engraçado, as roscas sem fins, ali no equipamento, elas praticamente entrelaçam, né, ali durante a moldagem, a filagem, né? Esse equipamento, as roscas sem fins, elas mantinham uma distância muito grande entre uma e outra. E aquilo, quando chegava no final, não fechava a mussarela. Né? A mussarela saía parecendo que ela tinha uma trinca interna em forma de S nela, em todas as peças. Isso é falha do equipamento, é falha do equipamento mesmo ali no processo. Né? Porque elas entre si, elas passam bem próximas uma da outra e aquilo a massa vai fechando. Esse equipamento ele passava longe, as roscas sem fim eram longe uma da outra. Né? Elas estavam servindo simplesmente para fazer pressão, mas na hora de esticar a massa ali e fazer a pressão no final, não funcionava, a massa não unia e ficava aquela trinca. Então, o equipamento, a gente tem que avaliar muito bem o equipamento que a gente vai comprar. Ele faz sim. toda a diferença para o processo. Um equipamento ruim, você vai ter muito trabalho e provavelmente não vai conseguir ter um resultado satisfatório. A verdade é Pessoal, essa. o que o Éder está falando é de extrema importância e a gente tem que levar em consideração. Nós estamos há muitos anos no mercado e já visitamos diversas fábricas. E eu já me deparei com várias situações onde um monobloco de uma marca tradicional, que a gente já conhece, que tem a gente sabe que esse monobloco foi projetado e tem uma engenharia por trás daquilo ali, ele tem eficiência, tem uma diferença, eu cheguei a presenciar diferenças de até 50% do valor dessa marca tradicional, que a gente confia, acredita que seja muito bom, para uma outra marca. O que eu vejo disso? O que acontece muito? Geralmente é um funcionário que saiu dessa fábrica, ele já acha que ele tem expertise suficiente para fazer o monobloco do zero, então ele monta uma empresa e sai vendendo o monobloco. Aí ele projeta o monobloco de forma errada, ele pensa simplesmente no equipamento, mas não pensa no produto final, o que vai sair lá na frente, e projeta o monobloco dessa forma que o Ed está falando. Às vezes uma roça sem fim distante muda a outra, às vezes o comprimento onde é filado não é suficiente para a massa filar de maneira correta. Então eu já presenciei várias situações diferentes. Então a gente tem que levar muito em consideração isso. Se o preço é muito discrepante, eu acho que a gente tem que estar com o pé atrás. Outra coisa muito importante é pegar uma referência de um laticínio que utilize aquele equipamento, né? Para saber se Não, o sem equipamento está dúvida. funcionando de maneira correta. Eu cito para os meus clientes o seguinte: quando o cara, geralmente, dono de laticínio, né? E quando o cara vai comprar a caminhonete Normal. dele, ele vai avaliar uma série de fatores antes de comprar e ele não vai julgar somente o preço. E quando ele vai comprar um equipamento para o laticínio dele, que é onde traz a rentabilidade para ele, ele julga somente o preço. O preço. Isso é um erro gravíssimo, né? Então, assim, da mesma forma que você vai... Eu estou citando esse exemplo, que é da mesma forma que você vai na concessionária e avalia
5 marcas de caminhonete diferentes, você chegar à conclusão de qual que é a mais viável, né, você tem que a mesma coisa fazer dentro da sua fábrica, porque é ela que vai trazer o retorno necessário. Sim. Então, eu tenho uma situação específica de uma queijomate. É só para ilustrar, a gente Uhum. está falando de outra coisa, mas é uma queijomate. Um cliente meu, na época, uns anos atrás, ele foi comprar uma queijomate. A queijomate da marca que a gente confia, sabe que é boa, na época ela custava 100 mil reais, 95 mil reais. E aí um segundo fabricante ofereceu a mesma queijomate por 65 mil reais. Então você Ele vê que a comprou de diferença é 65. muito grande. Comprou de 65. Consequência, a queijomate não atende as necessidades da fábrica. Ela está praticamente parada. Ou seja, hoje ele tem duas. Ele tem uma dessa marca, que a gente julga que é uma marca boa, e está com essa lá que fica de reserva caso tenha algum problema com a queijomate dele, da marca tradicional, ele fica com essa de reserva, porque o fabricante não conseguiu nem reparar o equipamento. Então, assim, a primeira coisa que eu falei, que é chato a gente falar, porque eu já tinha avisado, então eu falei com ele, falou, eu te avisei, a diferença de preço estava muito grande, o dono do equipamento prometeu muita coisa e não conseguiu cumprir. Então, agora a gente tem que ter autorresponsabilidade, que a gente fez a É. coisa de maneira errada e assumiu o erro, não adianta reclamar.